Meus irmãos, seja o Senhor gracioso para conosco nessa manhã de domingo, dia do Senhor, dia do culto, da adoração ao Senhor, e nos abençoe em continuar ouvindo a sua bendita, santa e gloriosa palavra. Sempre um privilégio, uma grande bênção, podermos vir, meus irmãos, cada domingo adorar ao Senhor, exaltá-lo, bendizê-lo, Criador dos céus e da terra, o nosso Salvador bendito. Eu quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias na carta de Paulo a Filemon, texto que estamos considerando nas manhãs de domingo. Hoje vamos, meus irmãos, finalizar essa carta, a pregação nessa carta, considerando ainda a solicitação de Paulo em favor do escravo Onésimo. O sermão será nos versículos 20 a 25, mas eu lerei toda a carta pequena, lembrando-nos do ensino do nosso Senhor, que temos ouvido já há alguns domingos nessa carta de Paulo a Filemon. Convido os irmãos que podem se colocar em pé, para que assim ouçam, acompanhando nas suas Bíblias, a leitura do texto que farei. Meus irmãos, a palavra do Senhor nos diz assim: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia e Arquipo, nosso companheiro de lutas, e a igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar, em nome do amor, sendo o que sou, Paulo, o velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor de meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil. Atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo, para em teu lugar me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele venha a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre, não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo. Eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E, ao mesmo tempo,
prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Meus irmãos, vamos orar mais uma vez, suplicando a misericórdia do Senhor. Nosso bondoso Deus e Pai, Deus bendito, Senhor dos céus e da terra, Deus soberano, graças te damos, ó Senhor, pela alegria de mais um domingo, reunidos em teu nome, cantar louvores ao Senhor, ler a tua palavra, nos dirigir ao Senhor em oração e agora tendo o privilégio de ouvir a pregação da tua palavra. Agradecemos pela vida de Cristo, sua vinda a esse mundo, sua vida perfeita, sem pecado, sua obediência por nós, seu sacrifício na cruz, derramando seu precioso sangue, sangue como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, porque Cristo não tinha nenhum pecado, mas derramou seu sangue em nosso favor, por nós, porque nós somos pecadores, para nos lavar dos nossos pecados, para nos perdoar dos nossos pecados e nos libertar do império das trevas, da escravidão ao pecado e nos trazer a comunhão eterna com o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor por tão grande salvação. O Senhor, sendo rico em misericórdia, nos salvou. E te suplicamos, ó Deus, que o Senhor nos abençoe agora quando vamos ouvir a tua palavra. Que ela nos traga encorajamento, consolo, que alimente a nossa alma, o nosso coração, e assim nos dê ainda mais vigor e alegria, continuar amando, temendo, glorificando ao Senhor. Rogamos que o Senhor abençoe os nossos irmãos que não podem estar conosco, mais uma vez nós oramos por eles, especialmente pelos enfermos, colocando-os diante do Senhor, suplicando que o Senhor restaure, console, a irmã Nidalva, a doutora Nidalva, a irmã Mirna, a irmã Mara, Samuel, todos quantos estão enfermos, a família do nosso irmão Ivo, recuperando a saúde do irmão, de outros irmãos que têm sofrido com esse período de gripe, que o Senhor restabeleça, ó Deus, restaure a saúde dos teus servos. Rogamos pelos irmãos que estão viajando, gozando de um período de descanso, que o Senhor abençoe e guarde. Os que estão agora nos assistindo no nosso canal, no YouTube, ou têm o privilégio de congregar em alguma boa igreja onde estão, oramos que o Senhor abençoe e guarde o teu servo. Seja o Senhor gracioso para conosco e continua, ó Deus, a nos abençoar por meio da tua palavra nessa manhã de domingo. É o que nós te suplicamos no nome de Jesus Cristo, teu Filho. Amém, Senhor. Meus irmãos, os irmãos podem sentar. Irmãos, nós temos aprendido nessa pequena carta do apóstolo Paulo a Filemon a respeito da verdadeira conversão e dos seus resultados práticos na vida. Resultados tais como a comunhão cristã, a comunhão com a igreja de Cristo, com o servo de Cristo, a confiança no cuidado, na providência de Deus e também a maneira muito sóbria, sábia, respeitosa, graciosa, misericordiosa, com a qual nós devemos considerar, respeitar, tratar os nossos irmãos em Cristo. Como eu afirmei para os irmãos no início da exposição dessa carta, nós temos aqui o cristianismo posto em prática, cristianismo em ação, a fé cristã, a doutrina cristã, o evangelho, a crença em Cristo, sendo praticada pelo apóstolo Paulo, por Onésimo, por Filemon. Portanto, essa carta nos ensina sobre Cristo em nossa vida, a presença de Cristo na nossa vida, como muda o nosso coração
e, consequentemente, meus irmãos, muda o nosso comportamento, a nossa maneira de agir, a nossa forma de viver, a nossa maneira de trabalhar, de lidar com os nossos parentes, de lidar com as outras pessoas, de lidar com os nossos irmãos em Cristo. A maior parte dessa carta, os versículos 8 até o versículo 20, trata da solicitação de Paulo em favor de Onésimo, um escravo, como os irmãos têm ouvido todos os domingos pela manhã, fugiu da casa do seu senhor Filemon, encontrou pela providência de Deus com o apóstolo Paulo em Roma, Paulo estava preso em Roma, ouviu o evangelho, foi chamado à fé, e Paulo então o enviou de volta à sua casa e ao seu dono, levando com ele essa pequena carta que solicita a Filemon que receba, perdoe e introduza na comunhão da igreja de Cristo, que era a igreja de Colossos, o irmão Onésimo, que agora era um servo de Deus em Cristo Jesus. Nós temos aprendido nessa maior parte da carta a respeito da motivação do apóstolo Paulo para fazer essa solicitação em favor de Onésimo. A motivação de Paulo, meus irmãos, é o amor e a graça de Cristo. Converte o pecador a ele. Temos aprendido sobre a pessoa em favor de quem Paulo solicita, que, como já disse aos irmãos, foi um escravo convertido e liberto pela graça de Deus. Também sobre o desejo de Paulo em relação a Onésimo e Filemon. Paulo desejava que ambos aprendessem a viver como servos de Cristo, como servindo ao Senhor. E ainda vimos que Deus em sua providência, aprendemos sobre a providência de Deus nessa carta, hoje ainda um pouco mais. Vimos como Deus em sua providência separou temporariamente Onésimo e Filemon, mas os uniu eternamente em Cristo Jesus, como irmãos em Cristo, servos de Deus em Cristo Jesus. Domingo passado nós vimos a solicitação propriamente dita do apóstolo Paulo, nos versículos 16 e 17, rogando que Onésimo fosse recebido no Senhor. E vimos também a disposição de Paulo de restituir a dívida de Onésimo, nos ensinando a respeito também da disposição de Jesus Cristo em tomar sobre si os nossos pecados, para que nós, meus irmãos, escravos do pecado, pudéssemos ser libertados e recebidos por Deus em Cristo, na comunhão com Deus em Cristo Jesus. Bem, tendo o apóstolo Paulo apresentado cuidadosamente, graciosamente, amorosamente toda a sua argumentação, tendo por base a graça e o amor de Cristo, confiando na providência de Deus, agora ele chega à conclusão dessa pequena carta, onde nós veremos nos versículos 20 a 25, primeiro, a expectativa de Paulo, versículos 20 e 21. Segundo, os planos de Paulo, no versículo 22. E terceiro, as saudações finais e a bênção apostólica, que normalmente encerra todas as cartas do apóstolo Paulo. Eu vou só, como li toda a carta, eu vou reler para os irmãos os versículos 20 a 25, onde está baseado o sermão dessa manhã. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Nessa parte da carta, meus irmãos, nós podemos aprender um pouco mais sobre o servir a Cristo,
sobre a obediência a Cristo, sobre a oração e a esperança na providência de Deus. E em toda essa carta nós temos aprendido que o cristão foi chamado, nós fomos chamados para servir a Cristo e depender dele, seguindo o seu exemplo em cada área da nossa vida. Nós veremos essas lições, mais uma vez, considerando primeiro a expectativa do apóstolo Paulo, versículos 20 e 21. Lembrem-se que o apóstolo Paulo estava preso em Roma, quando ele escreveu essa carta. Então, nos versículos 20 a 22, ele fala de sua expectativa de ser atendido por Filemon em seu pedido, mas também do seu plano de visitar Colossos, especialmente a casa de Filemon, caso fosse libertado da prisão. Paulo começa com a sua expectativa de que seu pedido fosse atendido. E falando do que isso significaria para ele, versículo 20. Sim, irmão, que eu receba de ti no Senhor este benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Meus irmãos, quanto à expectativa de ser atendido, Paulo diz muito claramente: sim, irmão, que eu receba de ti este benefício. A palavra benefício, naqueles dias do apóstolo Paulo, essa palavra que foi traduzida por benefício, era usada no contexto do comércio, contexto comercial, para expressar o desejo de obter algum lucro, algum ganho financeiro. Mas aqui tem a ideia de um bem, ou diríamos uma bênção. Paulo diz: sim, meu irmão, que eu receba da tua parte no Senhor esse bem ou essa bênção que me beneficiará, que me trará benefício. Esse era o desejo, a expectativa de Paulo em relação à sua solicitação tão bem firmada e enviada a Filemon. Ele esperava, sinceramente, que Filemon recebesse Onésimo como seu irmão em Cristo, que Filemon o perdoasse, que Filemon o introduzisse na comunhão da igreja local de Colosso. Eu quero então chamar a atenção dos irmãos para alguns ensinos aqui. Primeiro, Paulo diz que ele seria beneficiado, podemos dizer abençoado, se Filemon recebesse Onésimo no Senhor. E, meus irmãos, mais uma vez, nessa carta, nós vemos Paulo agindo como um crente, como um servo de Deus, como um cristão. Mais uma vez, nós vemos Paulo pondo em prática o cristianismo, o ensino de Cristo. Jesus Cristo não somente deu sua vida por nós um dia no passado, ele fez isso tão graciosamente, mas Cristo continua cada dia identificando-se conosco, carregando conosco os nossos fardos, a ponto de dizer: em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Mateus 25. Quando nós somos abençoados de alguma maneira, Cristo recebe essa bênção dada a nós, digamos assim, como se estivesse sendo dada a Ele, como se estivesse sendo feito em favor dEle. Paulo está sendo cristão, de fato, sendo como Cristo, quando ele diz: se você receber Onésimo, eu serei abençoado, eu serei beneficiado. Paulo está colocando em prática o seu próprio ensino na carta aos Romanos, Romanos 12, 15, onde ele diz: alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Mas ainda, qual seria a consequência para Paulo caso Onésimo fosse recebido? Ou que benefício ele receberia? Ele seria reanimado, encorajado, fortalecido no Senhor. A bênção recebida por um irmão em Cristo encorajaria,
fortaleceria o apóstolo Paulo. Paulo já havia dito no versículo 7 dessa carta que Filemão era um irmão encorajador, que pela sua comunhão com Cristo, em razão da sua fé em Cristo, encorajava, fortalecia, animava outros irmãos. E agora Paulo diz a Onésimo, a Filemão, melhor dizendo, reanima-me o coração em Cristo. A palavra reanimar aqui significa fazer descansar. Na maneira como Paulo escreveu, fazer descansar, fazer repousar. Tem um sentido de conceder alívio para uma aflição. A situação de Onésimo estava causando aflição ao apóstolo Paulo. Mas se ao voltar para casa, aquele homem fosse recebido por Filemão, perdoado por Filemão, Paulo descansaria da sua preocupação com ele. Por isso, então, que Paulo diz, reanima-me o coração em Cristo. E é interessante, meus irmãos, como de maneira muito sábia, por toda essa pequena carta, Paulo leva Filemão a refletir no seu ensino de Colossenses 3,17, lido pelo nosso irmão Raimundo, no texto que o irmão leu em Colossenses. Tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Lembrem-se que Colossos era a igreja de Filemão. E certamente Filemão ouviu a leitura da carta de Paulo aos Colossenses. E é interessante como Paulo leva Filemão a pensar desse modo, ou agir desse modo. Tudo o que fizerdes em palavra, em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Aqui na carta a Filemão, quando Paulo diz, sim, irmão, que eu receba de ti esse benefício no Senhor, e em seguida, reanima-me o coração em Cristo, Paulo está habilmente levando Filemão a pensar que tudo em nossa vida deve ser feito em relação a Cristo. Tudo em nossa vida está sob a autoridade do Senhor Jesus Cristo. O crente vive sob a autoridade de Cristo. De maneira que nossas ações devem estar em conformidade com a autoridade de Cristo. Tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso, é claro, meus irmãos, diz respeito à nossa maneira de viver. Aquilo que fazemos, o modo como vivemos. Nada na vida de um crente está fora do domínio de Cristo, está fora da esfera de domínio, do domínio santo, soberano e gracioso do Senhor Jesus Cristo. E tudo deve ser feito em referência a Cristo e para a glória dele. Ora, indo um pouco mais, o que significa fazer todas as coisas no Senhor? Fazer todas as coisas no Senhor significa viver sob a autoridade do Senhor, em obediência ao Senhor, por amor ao Senhor, em comunhão com o Senhor, em temor, no temor do Senhor. Fazer todas as coisas em Cristo significa realizar todas as coisas em harmonia com a vontade soberana do Senhor Jesus Cristo. Portanto, Paulo esperava que Filemão que atendesse a sua solicitação no Senhor. Não em razão da autoridade de Paulo, não por constrangimento, não por qualquer outra razão que não fosse, sobretudo, antes de tudo, o Senhor Jesus Cristo e a obediência a Cristo. Daí então, Paulo prossegue, sempre de maneira muito sábia, dizendo a Filemão, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo,
sabendo que farás mais do que estou pedindo. Paulo chama Filemão à obediência do Senhor Jesus Cristo. Essa palavra certo, na verdade, é o verbo persuadir. Persuadido como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Convencido como estou da tua obediência. Meus irmãos, em grego, a palavra obediência é formada por uma preposição e mais um substantivo. Que juntas, essas duas palavrinhas significam ouvir sob. Obedecer significa ouvir sob. Isso quer dizer que obedecer é ouvir a voz de alguém que tem autoridade sobre você. Nós podemos também dizer que obedecer é colocar-se sobre aquilo que ouviu de uma autoridade legítima. Vejam os irmãos que a obediência tem a ver com escutar. Escutar com atenção a voz de uma autoridade debaixo da qual nós estamos. Por isso que nós dizemos para os nossos pequenos filhos, ouça o que eu estou lhe dizendo. Por isso que os irmãos leem várias vezes na palavra de Deus, ouvir, ouça. Obedecer é ouvir a voz de uma autoridade legítima e conformar-se à ordem dada por essa autoridade. E é interessante como o apóstolo Paulo diz, eu escrevo, Filemão, a você, certo, persuadido, convencido da tua obediência. Mas de que obediência o apóstolo Paulo está falando? Ou obediência a quem? Paulo não esperava que Filemão o atendesse por obedecer a ele, Paulo, como já disse aos irmãos, mas por obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Se Filemão acatasse a solicitação de Paulo, muito acima de concordar com Paulo e atender a um pedido de Paulo, ele estaria, sobretudo, na verdade, atendendo a um pedido de Cristo, a uma ordem de Cristo. Embora Paulo fosse um instrumento de Deus nessa causa, como um servo de Cristo. Contudo, Filemão estaria ouvindo, na verdade, a voz de Cristo. Isso fazia Paulo ter a convicção, certeza da obediência daquele irmão. Mais uma vez, eu quero fazer referência à carta de Paulo aos Colossenses, especificamente a um ensino de Paulo aos escravos daquela igreja. No capítulo 3, versículos 22 a 24, Paulo fala diretamente aos escravos que serviam a outros. E aquilo que Paulo ensinou aos servos, escravos, na carta aos Colossenses, mais uma vez, lembrem-se, Filemão ouviu a leitura dessa carta, o ensino dado aos servos agora se aplica muito bem ao próprio Filemão, na qualidade de servo de Cristo, escravo de Cristo, servo do Senhor. Filemão poderia tomar para si mesmo as palavras de Paulo, instruindo os escravos na carta aos Colossenses, capítulo 3, versículos 22 a 24, onde Paulo diz, servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. Como Paulo está falando aos escravos, ele diz ao vosso Senhor, segundo a carne. Mas
Pois bem, meus irmãos, Filemon poderia, voltando a Colossenses 3, e aplicando agora a Filemon poderia tomar para si o ensino aos escravos, servos, sendo ele um servo de Cristo. Qual é o dever dos servos de Cristo? O primeiro dever do servo é obedecer a seu Senhor. Servos, obedecei em tudo ao vosso Senhor. O Senhor Jesus Cristo é o nosso dono. É o nosso soberano Senhor. Falando aos escravos, aos servos, segundo a carne, Paulo diz em Efésios capítulo 6, quanto a vós outros, servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor, e não como a homens, certo de que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, quer seja servo, quer seja livre. Paulo está em Efésios também falando aos escravos de Éfeso. Ora, se os escravos deveriam obedecer a seus senhores segundo a carne em tudo, e com temor e tremor, quanto mais o servo de Cristo, quanto mais o servo do Senhor deve obedecer ao Senhor. Por ser um servo de Cristo, Filemon sabia que devia obediência incondicional, absoluta, em tudo e em todo tempo, ao seu Senhor, a Cristo. Portanto, tomando para si um ensino para os escravos, para os servos, Filemon sabia, e Paulo tinha convicção disso, de que ele deveria obedecer a Cristo com temor e tremor. Deveria obedecer a Cristo de todo o coração. Deveria obedecer a Cristo sinceramente, honestamente. Deveria obedecer a Cristo com todo o seu ser, com toda a sua alma, de toda a sua alma. Paulo estava persuadido, tinha certeza, convicção de que Filemon atenderia a sua solicitação, porque Filemon era um servo de Cristo, um servo do Senhor. Não atenderia simplesmente por ser uma solicitação do apóstolo Paulo, ainda que Paulo tinha autoridade do Senhor, como um apóstolo do Senhor, mas antes de tudo, sobretudo, Paulo sabia que aquele irmão era um servo do Senhor e por isso solicitou a ele, dizendo no final dessa carta, certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. Alguns têm sugerido, e com essas palavras finais, sabendo que farás mais do que estou pedindo, Paulo estava dizendo que esperava que Filemon não só recebesse, perdoasse Onésimo, mas também lhe desse a sua liberdade e, quem sabe, o enviasse de volta a Roma para auxiliar o apóstolo Paulo. Por essa pequena carta, meus irmãos, nós não podemos dizer isso. A carta não nos informa isso. Nós não podemos, lendo esse texto, ou a carta aos Colossenses, chegar à conclusão de que Paulo libertou aquele escravo. Nós podemos certamente entender que Paulo, ou Filemon, melhor dizendo, trataria agora Onésimo como seu irmão em Cristo, com justiça e equidade. Mas nós não sabemos se ele o libertou, se lhe deu a sua alforria. Porém, muito mais do que a alforria física, Onésimo agora era livre em Cristo Jesus, como um servo de Deus em Cristo Jesus. Portanto, a expectativa de Paulo era sim, meus irmãos, é claro, ser atendido por Filemon, em razão da obediência de Filemon a Cristo. Se fosse atendido, Paulo seria reanimado, fortalecido, encorajado, abençoado no Senhor e, mais importante, Filemon demonstraria sua obediência, sua submissão ao Senhor Jesus Cristo.
Em segundo lugar, nós podemos ver no final dessa carta os planos de Paulo, no versículo 22, onde Paulo diz: e ao mesmo tempo, prepara-me também pousada, pois espero que por vossas orações vos serei restituído. Vamos lembrar mais uma vez que Paulo estava preso em Roma. Mas observe, os irmãos, que ele fala dos seus planos para o futuro, da sua esperança na providência de Deus, contando com as orações da igreja de Colossos. Paulo estava planejando visitar a igreja de Colossos. Ele esperava em breve estar com os irmãos que se reuniam na casa de Filemon, e especialmente queria estar com Filemon e ver como estava Onésimo. Por isso, então, ele diz: prepara para mim hospedagem, pousada. Na verdade, não é um pedido, é um imperativo, é uma ordem, não uma ordem prepotente de Paulo, mas uma ordem tão graciosa quanto é toda essa carta. E o mais importante aqui, nós vemos Paulo falar da sua esperança na providência de Deus, contando com as orações da igreja. Tenho esperança de que por vossas orações vos serei restituído, vos serei devolvido. É interessante que a palavra restituído aqui é dar graciosamente. Paulo diz: tenho esperança de que vos serei devolvido, que Deus me libertará e eu poderei estar convosco, em razão da graça de Deus, em razão do amor, da bondade, da misericórdia do Senhor. E isso mostra a sua confiança na providência soberana de Deus. Paulo sabia que Deus, em sua providência, poderia livrá-lo e até levá-lo até Colossos. E assim, meus irmãos, mais uma vez, nessa carta, Paulo chama a nossa atenção para dois assuntos importantes. Primeiro, a nossa responsabilidade de orar, rogando a Deus por sua misericórdia. Paulo estava, como os irmãos sabem, preso. Certamente seu desejo era pregar o Evangelho. Nós vemos bem isso na carta a Filipenses. Carta aos Efésios, aos Filipenses, aos Colossenses e essa pequena carta a Filemon foram escritas na mesma época em que Paulo estava preso. E no início da carta aos Filipenses, nós vemos Paulo falando do seu desejo de continuar pregando o Evangelho, ainda que ele estivesse alegre em poder, naquela situação de falta de liberdade, dar testemunho aos que estavam do seu lado. O seu desejo era ser libertado. E em razão disso, Paulo pede aos irmãos que orem por ele. No final de todas essas cartas, ou ao longo dessas cartas, Paulo pede às igrejas que orem por ele. Mas também ele demonstra sua confiança na soberana providência de Deus. Paulo sabia que Deus governa, dirige e dispõe todas as coisas e todas as criaturas conforme lhe apraz para a sua própria glória e o bem dos seus servos. E assim os planos de Paulo incluíam visitar Filemon, Onésimo, a igreja de Colossos, mas confiando, contando com as orações da igreja e confiando na providência de Deus. Finalmente, meus irmãos, nós temos nessa carta a conclusão com saudações e bênçãos nos versículos 23 a 25, onde Paulo diz: saúdam-te Epáfras, prisioneiro comigo em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Mesmo que de maneira resumida, o que nós temos nessa conclusão, saudações e bênção de Paulo, é praticamente a mesma saudação final da carta aos Colossenses, sobre a qual os irmãos já ouviram também nas manhãs de domingo. Mas vamos lembrar, meus irmãos, brevemente dos irmãos que mandam saudações a Filemon. Primeiro, Epáfras. Possivelmente esse irmão foi o homem que evangelizou
as cidades vizinhas de Colossos, Laodiceia e Herápolis, que eram conhecidas como as cidades do Vale do Lico naqueles dias. Epáfras era de Colossos. Provavelmente ele ouviu o evangelho durante o ministério do apóstolo Paulo em Éfeso. Paulo pregou em Éfeso mais de 2 anos. E tendo sido chamado a Cristo, convertido ao Senhor e instruído pelo apóstolo Paulo, tornou-se o pastor local da igreja de Colossos. Foi um crente fiel e um ministro fiel de Cristo. Paulo diz no final da carta aos Colossenses que aquele irmão lutava perseverantemente em oração pela edificação e crescimento espiritual da igreja de Colossos, de onde eram Onésimo e Filemão. Colossenses 4,12, Paulo, falando de Epáfras, diz que ele é um servo de Cristo Jesus, se esforça sobremaneira, continuamente por vós nas orações, para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho, diz Paulo, de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Era um irmão fiel, um pastor fiel, preocupado com o crescimento, amadurecimento da igreja de Cristo Jesus. Marcos é o João Marcos, que era primo de Barnabé, é o autor do segundo evangelho, o evangelho de Marcos. Paulo teve um desentendimento com Barnabé no início da sua segunda viagem missionária por causa de Marcos. Marcos acompanhou Paulo e Barnabé na sua primeira viagem missionária. Mas, no meio da viagem, esse irmão, por alguma razão, desistiu, voltou, abandonou a missão. E quando Paulo iniciava a sua segunda viagem missionária, Barnabé queria levar consigo também Marcos, e Paulo não achou justo levá-lo, isso levou a um desentendimento entre Paulo e Barnabé. Paulo, então, viajou para um lado, Barnabé para outro, mas o que é mais importante, meus irmãos, é que anos mais tarde, Paulo faz essa afirmação, que lerei para os irmãos em 2 Timóteo 4,11, a respeito de Marcos. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. E se um dia João Marcos tinha agido de maneira inútil, infantil, pela graça de Deus, ele havia se arrependido, amadurecido e se tornou um servo útil que, sob a liderança do apóstolo Pedro, escreveu o Evangelho de Marcos. E Paulo, no final do seu ministério, diz: traze contigo Marcos. Ele me é útil para o ministério. Outro irmão que manda saudações para Filemão era Aristarco, que era um membro da igreja de Tessalônica. O pouco que sabemos desse irmão, é que quando o apóstolo Paulo foi levado preso para Roma, ele o acompanhou e possivelmente ainda estava com o apóstolo Paulo em Roma, ou em uma visita a Paulo, quando Paulo escreveu essa carta. Aqui também Paulo fala a respeito de Demas. Demas manda saudações para Filemão. Houve um tempo em que esse irmão Demas serviu como auxiliar de Paulo. Paulo é um dos maiores pregadores de todos os tempos. Mas meus irmãos, triste saber que na última vez que Paulo faz referência a Demas, ele nos informa que Demas havia abandonado a fé e amando o presente século. 2 Timóteo 4,10. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Significa Demas, tendo amado esse mundo, tendo amado essa geração, me abandonou e foi para Tessalônica. Demas amou o mundo e deixou o serviço cristão, o serviço missionário. É como uma advertência para nós de que nós devemos, meus irmãos, perseverar na fé, continuar servindo ao Senhor até o fim.
Lucas também manda saudações para Filemon. Lucas acompanhou Paulo em suas viagens missionárias, ou pelo menos em boa parte dessas viagens. Lucas escreveu o Evangelho de Lucas e o livro de Atos, sob a tutela do apóstolo Paulo. Era um médico por ofício, mas é interessante, meus irmãos, notar como esse irmão se deixou usar por Deus na obra de evangelização, junto com o apóstolo Paulo. Finalmente, nós temos a bênção apostólica com a qual Paulo termina todas as suas cartas. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Essa bênção final nos lembra da grande misericórdia de Deus por nós, da graça de Deus. Graça, como bem sabemos, é o favor imerecido de Deus, dado a nós, pecadores. Graça que alcançou o apóstolo Paulo, bem viveu no pecado, que alcançou Filemon. Graça que alcançou Onésimo. Graça pela qual Filemon poderia receber, perdoar o seu escravo Onésimo e ajudá-lo na comunhão da sua igreja local de Colossos. E assim, então, nós chegamos ao final dessa pequena carta, que é pequena em termos do seu tamanho, mas é gigantesca, meus irmãos, em termos do seu ensino a respeito da grande misericórdia de Deus em favor de pecadores. Como os irmãos bem têm ouvido e sabem, o propósito dessa carta foi a solicitação de Paulo em favor de Onésimo. Mas lembrem-se quem era esse homem. Um escravo que, de alguma maneira, prejudicou o seu senhor e fugiu da sua casa, mas que, tendo encontrado o apóstolo Paulo, encontrou, ou melhor, foi encontrado pela graça da salvação, na instrumentalidade, ou pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, que pregou o evangelho para aquele homem, que então, pela misericórdia de Deus, foi libertado do seu pecado e trazido à comunhão com o Senhor. E eu quero então fazer uma ou duas aplicações a esse respeito. Em primeiro lugar, meus irmãos, é sempre nossa responsabilidade, como servos de Deus, como crentes em Cristo, dar testemunho do Evangelho, pregar o Evangelho àqueles que estão conosco, próximos de nós, ao nosso redor, trabalhando conosco. O pastor da igreja não alcançará todas as pessoas que a igreja alcança. Há várias pessoas próximas de vocês. Eles estão na sua escola, no seu trabalho, no seu ambiente mais próximo. São seus queridos parentes. E Deus, em sua providência misericordiosa, Deus, em sua graça misericordiosa, pode chamá-los da escravidão do pecado para uma vida de comunhão eterna com Ele, como fez com Onésimo. Em nenhum lugar o apóstolo Paulo tinha vergonha ou preguiça ou medo de dar testemunho do Evangelho. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus. Também, meus irmãos, nós não devemos deixar de dar testemunho do Evangelho àqueles que estão próximos de nós. Mas uma segunda aplicação a esse respeito é que só Deus pode converter pecadores pela sua providente bondade, graça e amor misericordioso. A circunstância na qual Onésimo estava, me parece, não era favorável para que ele ouvisse o Evangelho. Mas Deus o levou até ao apóstolo Paulo. Nós não sabemos como ele ouviu sobre Paulo, mas Deus o levou até Paulo. O Evangelho o alcançou, porque Deus é misericordioso em converter pela obra do seu Espírito
pecadores, trazendo a fé, trazendo a comunhão com Ele. Quando nós testemunhamos do Evangelho, e às vezes, para pessoas tão frias, duras, difíceis, indiferentes, nós devemos confiar, meus irmãos, que o próprio Deus, segundo a sua misericórdia e pelo seu poder, pode converter pecadores, trazendo a comunhão com Ele e com sua igreja, como Ele fez com Onésimo. Paulo escreveu para Filemon, pedindo a Filemon que recebesse e perdoasse o seu escravo Onésimo, agora como um servo de Deus em Cristo Jesus. E aqui, meus irmãos, cabe lembrar que, às vezes, nós temos alguma dificuldade, diferença ou luta, alguma ranhura, vamos dizer assim, com um irmão em Cristo, com um servo de Deus, com um crente em Cristo. E não era fácil, vamos pensar em Filemon, não era fácil para aquele irmão que era crente. Paulo diz que ele encorajava outros, por sua fé, por seu amor, por sua comunhão com o Senhor. Mas não era fácil para aquele irmão, como não é fácil para nenhum de nós, perdoar quando somos prejudicados, quando somos de alguma maneira maltratados, perdoar aqueles que nos ofendem. Mas vejam, mais uma vez, nós já lemos hoje, o que o apóstolo Paulo diz na carta aos Colossenses, carta que Filemon ouviu, no capítulo 3, versículos 13 e 14. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Paulo vai continuar dizendo, seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Se o irmão está verdadeiramente arrependido, nós devemos, sustentados, meus irmãos, pelo amor e graça de Cristo, perdoá-lo no Senhor. Perdoá-lo, sustentados pela misericórdia, em razão da misericórdia e graça do Senhor, que nos perdoou quando nós vivíamos em pecado contra o Senhor, como inimigos do Senhor, desobedecendo ao Senhor. Paulo escreveu essa carta para mostrar a Filemon, a Onésimo e a todos nós, a igreja do Senhor, o cristianismo, o evangelho, a sã doutrina, a doutrina do evangelho sendo praticada na vida, mudando o comportamento, mudando a vida, de maneira que nós podemos, meus irmãos, ver a forma tão misericordiosa, tão graciosa, tão sóbria, como tenho dito aos irmãos, tão sábia, como Paulo escreveu essa carta. Ele poderia ordenar Filemon, dar uma ordem, enviar uma ordem, mas o que Paulo faz é solicitar em nome do amor de Cristo. O que Paulo faz é solicitar com base na graça de Cristo, que converte o pecador. O que Paulo faz é solicitar confiando na providência de Deus. O que o apóstolo Paulo faz é solicitar a Filemon que perdoe Onésimo, porque também Filemon foi perdoado dos seus pecados em Cristo Jesus. Cada dia, meus irmãos, na maneira como nós lidamos com a nossa casa, com os nossos negócios, com os nossos estudos, com as nossas pesquisas, com os nossos problemas, a doutrina do Evangelho deve estar presente. O amor de Cristo, por exemplo, na maneira como nós lidamos com os outros. A confiança na providência de Deus, na maneira como nós esperamos ver realizados as nossas expectativas ou planos. A certeza da graça de Deus que nos perdoa dos nossos pecados, quando nós pecamos ou ofendemos a outros, quando nós
nos quedamos diante de Deus, clamando que nos perdoe dos nossos próprios pecados. Em todas as coisas, o Evangelho, o cristianismo, deve estar conduzindo a nossa vida, ou Cristo deve estar conduzindo a nossa vida. E considerando aquilo que vimos hoje nos versículos 20 a 21, primeira expectativa de Paulo em ser atendido, lembre os irmãos, Paulo não esperava que Filemão o atendesse em razão da sua própria autoridade, mas em razão da autoridade de Cristo. Ele esperava que aquele irmão o atendesse por atender a Cristo, por obedecer a Cristo. A expectativa de Paulo, portanto, era em Cristo. Estava firmada na soberana vontade do Senhor. Como devem ser também as nossas expectativas. E os planos de Paulo não eram, meus irmãos, planos confiando em si mesmo, mas confiando na providência do Senhor e contando com as orações da igreja. E mais uma vez quero lembrá-los como, ao falar desse modo, o apóstolo Paulo nos lembra da nossa responsabilidade de orar, do nosso privilégio, meus irmãos, de orar ao Senhor, rogando por sua misericórdia em nosso favor, rogando em favor dos nossos planos, desejos, expectativas, sonhos, rogando em favor da igreja do Senhor, suplicando que Deus seja misericordioso conosco. Paulo não só orava pelos irmãos, mas ele também roga aos irmãos, pede aos irmãos que orem por ele. E ao pensar nos seus planos futuros, Paulo conta com as orações da igreja do Senhor. E, sobretudo, Paulo confia na soberana providência do Senhor, sabendo que Deus dirige e governa todas as coisas de maneira santa, justa, boa, para a sua própria glória e o nosso bem. Seus planos, suas expectativas, suas ideias, seus planejamentos têm por base o Senhor. Tem por base a providência do Senhor, são feitos confiando na providência do Senhor. Incluem as orações dos santos, da igreja, dos servos de Deus em Cristo Jesus. Meus irmãos, eu ia dizer interessante, mas na verdade é às vezes entristecedor. Como a nossa disposição de vir às reuniões de oração da igreja é às vezes tão pequena. Eu sei que há irmãos que não podem vir mesmo. Semana, trabalho, outros compromissos. Mas quando nós podemos vir às reuniões de oração da igreja, meus irmãos, talvez uma das reuniões mais simples da igreja, mas uma das mais significativas. Porque quando nos juntamos para suplicar a Deus, agradecer, louvá-lo, bendizê-lo e rogar que seja misericordioso para conosco, que abençoe e conduza os nossos planos e que nos dê expectativas santas, piedosas, fiéis, que honrem o seu santo nome. De que maneira, meus irmãos, nós podemos continuar servindo ao Senhor, se não em dependência dEle, dependendo dEle, confiando na sua santa providência, se não contando com as orações da igreja e confiando na providência do Senhor. Tiago, servo do Senhor, na sua carta, Tiago 4, 13 a 15, diz: atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos o ano, negociaremos, teremos lucros. Diz Tiago, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que é a vossa vida. Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Em vez disso, deveis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo. Se o Senhor quisesse, Filemão atenderia Paulo. Nós não sabemos, por exemplo, se Filemão libertou aquele irmão.
A carta não nos diz isso, não nos dá a entender isso, mas se o Senhor quisesse, Ele faria. Mais do que tudo, por sua misericórdia, Deus o libertou do pecado. Se o Senhor quisesse, Paulo seria libertado da prisão, como possivelmente foi, certamente, melhor dizendo, foi, e poderia visitar aquela igreja. Se o Senhor quiser, meus irmãos, Ele nos conduzirá em nossos planos, em nossas expectativas. Contudo, nós devemos sempre confiar nele. Que Ele nos abençoe, que a sua graça soberana, misericordiosa, continue enchendo ainda mais os nossos corações, mentes, e nos fazendo viver de modo fiel, servindo ao Senhor, certo de que nós também, meus irmãos, fomos libertados do império das trevas, trazidos, conduzidos para o reino eterno do amor de Deus em seu Filho, Jesus Cristo. Amém. Vamos cantar mais um hino